Industrial. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com o professor Francisco Ivan, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e lançou esse livro, Augusto dos Anjos, dos Deuses e dos Diabos. E nessa motivação do nosso bate-papo hoje é justamente porque neste ano de 2012, Augusto dos Anjos faria 100 anos. Professor Francisco Ivan, uma coisa que me chama a atenção no livro é que o senhor diz que, sem ser no Nordeste, seria impossível essa poesia de Augusto dos Anjos. Aí nós estamos acostumados com a literatura nordestina, com o cordel, que é uma forma popular, muito popular, e de trabalhar a palavra. Ao mesmo tempo que o Augusto dos Anjos vem com essa forma mais rebuscada, até científica, com muitos termos científicos. Queria que o senhor comentasse. É interessante. O Augusto dos Anjos é um poeta do Nordeste, porque como homem nasceu no Nordeste. Na Paraíba. Na Paraíba, exatamente. Hoje, exatamente no Engenho Pau d'Arco, que hoje é Sapé da Paraíba. Eu diria que eu não gosto muito da denominação nordestina. Ele não é um poeta nordestino. Antes de tudo, saber que é interessante o caso de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é poeta do Nordeste, em uma época que o Nordeste é essencialmente rural. Como o Nordeste produz esse poeta tão singular, não é, que extrapola, vamos dizer assim, o limite rural do ambiente, o ambiente, vamos dizer assim, provinciano do próprio Nordeste da época, começo do século XX, não é? Eu quero lembrar que o Nordeste deu grandes poetas. Eu digo sempre, sem medo de exagerar, que a poesia brasileira ela é nordestina. Começa com Gregório de Matos Guerra, Bahia. Você tem um poeta do porte de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, que é da tradição de Augusto dos Anjos. São primos, não é? São primos. São primos, não é? Cabral faz questão de dizer isto, não é? Então, eu digo, é verdade isso. Não teria podido escrever eu, nem os poemas que escreveu e que formaria sua obra se ele não tivesse nascido no Nordeste. Eu digo mais. Por quê? Porque o Nordeste dá, sobretudo, essa característica de poesia. O Nordeste tem uma peculiaridade com relação ao idioma. Nós somos, vamos dizer assim, essencialmente portugueses medievais. Não é? Nós falamos, o idioma falado por... É interessante que Augusto dos Anjos traz eu diria, ele trabalha muito bem o idioma, ele purifica o idioma, eu diria, ele tira as manchas do velho mundo e traduz esse idioma para o Nordeste. Eu diria, a palavra de Augusto dos Anjos é uma tradução dentro do próprio idioma da língua portuguesa, dentro do próprio idioma português. Entendeu? Então, o Nordeste daria, eu diria, esse Nordeste áspero, até solitário, daria a Augusto dos Anjos a possibilidade de decantar, de destilar, inclusive, essa palavra. Diria melhor, o Augusto dos Anjos, ele decanta e destila o lirismo vicioso e abstrato que vem de Portugal, graças ao idioma falado dentro do Nordeste. Ele purifica esse idioma e destila o lirismo abstrato da poesia portuguesa e cria uma metáfora no chão nosso de cada dia, no chão nordestino. A metáfora de Augusto é tipicamente uma metáfora que pisa no chão nosso de cada dia. Eu diria assim, Augusto dos Anjos faz com que o idioma explicite nossa realidade. Nossa realidade, eu não digo a realidade econômica nem financeira do Nordeste, a realidade humana. Augusto dos Anjos trata de temas
bem cruéis. Como a dor, por exemplo. A dor é o sofrimento, sim, a angústia, isso está muito presente. Sim. E sem o lirismo abstrato, ele trata de ser, eu diria, ele pisa, a metáfora é a metáfora do chão nordestino. A dor, a deterioração do próprio ser humano, a velhice. Eu lembro, eu quero dizer a você que quando eu li Augusto Anjos a primeira vez, era na juventude, não é? Eu fiquei assombrado com a amargura dessa poesia. E eu li agora, eu li em 84 para comemorar os 100 anos do nascimento dele, e li agora para fazer esse livro, e cada vez mais vou penetrando nessa poesia. E cada vez mais eu me assombro com tanta amargura. Não é? Então, esse tema, a amargura, a dor, a velhice, a deterioração do ser humano e da própria natureza, não é? A fragilidade, não é? Isso é o que estou chamando de metáfora sem esse lirismo abstrato. Eu diria, ele decanta a poesia. Chegando a ser Kitsch, você fala aí, na sua pergunta, você coloca a questão, que é bem, todos colocam essa questão, do Augusto, que traz termos da ciência, não é? Sobretudo o mundo científico ou cientificismo do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ele traz e bota essa poesia, deixando essa poesia com uma marca de kitsch, entre aspas, de cafona. É quase uma poesia que beira o kitsch, vamos dizer assim, o mau gosto. E é aí onde eu me inspiro para dizer que Augusto dos Anjos tem uma tradição barroca de fazer uma poesia, vamos dizer assim, uma poesia que destoa do belo, que destoa do padrão estético, de beleza, não é? Que uma poesia que é uma anomalia, é um desvio, não é? da linha de comunicação do belo. Essa poesia toda, ela frustra aquele leitor que quer ler a poesia dentro daquele lirismo abstrato. É um lirismo de lama, de putrefação. Augusto dos Anjos mostra a podridão. É bonito esse nome, é interessante que essa poesia de Augusto dos Anjos, eu aproveito esse nome para dizer que essa poesia é uma poesia augusta, é uma poesia sublime, não é uma poesia de elevação. E Augusto dos Anjos desce ao ínfimo, a podridão humana. Augusto dos Anjos é como se fosse um clown, um palhaço de Shakespeare, que brinca com o cadáver, com a caveira, não é? Mas por trás dessa caveira, essa caveira não tem mais miolos, não é? Mas por trás dela tem o mundo das significações. Quer dizer, o importante não é somente mostrar essa natureza deteriorada. Augusto dos Anjos, como poeta e consciente disso, ele diz que por trás da natureza há uma janela para você ver coisas muito mais reais, que é a poesia. E isso ficou definitivamente como algo único. Professor, vou pedir licença ao senhor, aos nossos telespectadores, para fazermos mais um intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda sobre a obra de Augusto dos Anjos com o professor Francisco Ivan.